Boa noite, igreja. Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus e também para aprendermos mais da Tua Palavra. O Salmo 113, versículos de 1 a 4 diz: Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Vamos louvar o nosso Deus através de 2 cânticos. E o primeiro diz: Quero louvar-te sempre mais e mais. Vamos louvar ao nosso Senhor. Louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais, quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te, sempre mais e mais, quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Próximo cântico: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui de uma forma diferente neste momento que estamos passando, mas só para adorar ao nome do Senhor e fazer o nome dele grande, que nós nos reunimos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que
que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos, Senhor, essa oportunidade de te louvar, de te adorar, Senhor, de cumprir, Senhor, o que o Senhor quer nas nossas vidas, Senhor, para isso que nós fomos feitos, Pai. Abençoa, Senhor, a tua palavra, Senhor, que será exposta pelo teu servo, Senhor. Abençoa as nossas vidas aqui na tua casa, na tua presença, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Abençoa os teus servos, Senhor, que estão de casa, Senhor, participando, Senhor, desse culto, dessa maneira diferente que nós temos feito há tantos meses, Senhor. E nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos tido a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos, Senhor, principalmente aos domingos, Senhor, como igreja, Senhor, para cultuar o teu nome, Senhor, e para te louvar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos assiste, seja aqui membro da IPG2, seja de outra igreja, mas que está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida e que vos edifique através da sua santa palavra. O nosso texto hoje está em Gênesis, capítulo 2, verso 24. Gênesis 2, verso 24. Porque o nosso tema, o tema que nos está proposto trabalhar hoje, é sobre casamento e divórcio, do matrimônio e do divórcio. O capítulo da Confissão de Fé que trabalha justamente com este tema. Então, o nosso texto base é justamente Gênesis 2, 24, que diz assim, eu vou ler do 23 e também o 24. E diz assim o texto, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse texto, queridos, e esse tema, ele é de extrema importância nos nossos dias. Por quê? Porque nesse período em que nós vivemos, as pessoas dizem que a instituição casamento, ela está ultrapassada. Alguns até dizem que ela está falida na vista de muitos. O casamento, ainda que as pessoas não expressem isso de uma forma assim direta, ela às vezes mostra isso de uma forma indireta, quando ela começa com aquele pensamento assim, nós vamos casar, se der certo, bem, se não der, separa.
Isso já é um pensamento que está contra as Escrituras Sagradas. Não é esse o pensamento que deve permear nossa mente, principalmente nós cristãos. E é por isso que ele é de extrema importância, porque não é somente a sociedade lá fora, o mundo, vamos dizer assim, as filosofias mundanas que está perpassando essa visão, não. Hoje acontecem muitos divórcios dentro da própria igreja. Então, é de suma importância nós estudarmos, sim, à luz das Escrituras, sobre este tema. E nós vamos começar com a sessão de número 1, que diz da seguinte maneira, falando sobre o casamento: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, nós devemos sempre compreender que o casamento é uma instituição divina. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu o casamento, símbolo do mandato social. Foi Deus que instituiu o casamento e fez este primeiro casamento entre Adão e Eva. Deus instituiu o casamento. Então, ainda que o casamento, claro, ele tem o seu aspecto civil, e isso também é necessário, as leis que regem o casamento devem ser as leis, sobretudo, as espirituais. Existe o aspecto civil, e é bom e é necessário ter esse aspecto civil. No entanto, as leis que regem principalmente o casamento são as leis espirituais. Acima de tudo, as leis espirituais. E por quê? Porque o Estado não deve ou não deveria interferir naquilo que Deus ordena sobre o casamento nas Escrituras. Não deve, ou pelo menos não deveria interferir. Nós sabemos que há interferência em alguns casos. Nós sabemos sobre a questão até mesmo o que hoje é chamado de união estável. Já não há mais um casamento, mas se vive há um determinado tempo junto, já é considerado união estável, né? Então nós temos essas questões, mas o Estado deveria proteger a instituição do casamento. Entretanto, nós sabemos que infelizmente não tem sido assim. Infelizmente, as leis a respeito do casamento têm sido mudadas não por causa da vontade de Deus, mas por causa da vontade da própria sociedade, por causa da própria vontade pecaminosa dos seres humanos. Então, o que nós aprendemos aqui nessa primeira sessão aprendemos primeiro que neste parágrafo, o casamento, conforme Deus instituiu, é entre um homem e uma mulher. Nós lemos isso aqui em Gênesis 2, 24, e vemos isso também, o Senhor Jesus ratificando essa palavra, lá em Mateus capítulo 19, versos 4 a 6, quando diz: então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Uma união homossexual, ou como é chamado, uma união homoafetiva, não está nas leis do Senhor. Pelo contrário, é abominável diante do Senhor. É impossível um homem completar um outro homem, é impossível uma mulher completar uma outra mulher, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. Por isso é abominação diante do Senhor. A união homossexual ou homoafetiva é depravação e atrai o juízo de Deus àqueles que praticam. Vamos ver isso biblicamente falando? Vamos em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versos 26 e 27. Diz assim o texto: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames.
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As Escrituras Sagradas nos ensinam que o casamento é constituído de um homem e uma mulher. O que passar disso? Homem com homem, mulher com mulher, isso mesmo. Isso é abominação diante do Senhor. Segunda coisa que o texto aqui nos apresenta como lição. Aprendemos também que o casamento é monogâmico. O casamento é monogâmico. Até mesmo a nossa sociedade, ainda que regida pelos sentimentos e vontades pecaminosas, até mesmo para uma sociedade depravada, a ideia da poligamia é repudiada. Inclusive, isso se encontra no nosso próprio Código Civil. No Código Civil brasileiro, no que diz respeito a impeditivos para casamento, lá no artigo 1521, se você depois pode ir lá observar esse código, diz lá no 6º parágrafo, sobre aqueles que não podem casar. Quem já é casado? Quem já é casado não pode casar. Se está casado, não pode contrair novo matrimônio, seja o homem com outra mulher, ou seja a mulher com outro homem. Não pode a mulher ter 2 maridos, o homem ter 2 mulheres. Não tem como. Até mesmo o Código Civil fala que isso não deve acontecer. O fato da Bíblia relatar a poligamia, e isso às vezes pode trazer dúvidas, e por isso é bom a gente observar isso aqui, o fato da Bíblia relatar a poligamia, da parte até de servos do Senhor, como foi o caso de Abraão, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Salomão e outros servos, não significa que a Bíblia endossa essa prática. Não significa que a Bíblia dá respaldo para isso acontecer. A única coisa que a Bíblia mostra quando acontece uma situação dessa é que ela mostra que até mesmo os servos de Deus estão sujeitos ao pecado e sofrem com a consequência desse pecado. Abraão tomou Agar, teve um filho com Agar, e nós sabemos o que aconteceu e depois a briga que teve entre Agar e Sara, ou principalmente de Sara para com Agar. Davi, por causa das suas muitas mulheres, também teve muita confusão. Salomão, então, foi atraído pela idolatria de suas mulheres estrangeiras e se desviou dos caminhos do Senhor por um tempo, por causa da poligamia. Arcaram com erros por causa deste pecado. Observamos, queridos, o que diz as Escrituras relacionado à poligamia. Romanos 7, capítulo 3. Romanos capítulo 7, capítulo 3. Na realidade, não quanto à poligamia, mas quanto à monogamia. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aqui está falando de uma mulher que é casada, e se contrair novas núpcias, ou seja, ter outro marido, isso é pecado. Isso é pecado. É considerado adultério. Então, meus amados irmãos, nessa primeira sessão nós aprendemos justamente isso. Nas Escrituras é proibida a relação homoafetiva ou homossexual e também a poligamia. Segunda sessão fala sobre os propósitos do casamento. É muito interessante isso aqui. Diz assim o texto: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima, e da igreja, por uma semente santa, e para impedir a impureza. Vamos destrinchar aqui. Aprendemos então sobre a questão do casamento. Primeiro propósito: mútuo auxílio de marido e mulher.
Não é só a esposa que auxilia o marido. Nós sabemos muito bem que lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, o Senhor falando, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, uma auxiliadora que lhe seja igual. Não é, quando fala ali, é porque o homem foi criado primeiro e depois a mulher. No entanto, a partir do momento que a mulher foi criada para auxiliar o homem também tem essa incumbência de auxiliar a mulher. Não é somente a mulher que auxilia o homem, mas o homem também auxilia. A mulher auxilia o homem na missão que ele tem de liderar a casa, governar a casa, assim como o homem tem que auxiliar a sua mulher na missão que ela tem de provendo tudo que é necessário a ela para o seu crescimento espiritual, para o seu conhecimento da graça de Deus. É necessário também que o homem proveja tudo o que é necessário à mulher, para que ela possa também crescer e adorar o Senhor dentro da missão que ela tem de ajudar o seu marido. Segundo propósito, propagação da raça humana. Propagação da raça humana. Ou seja, é aquela questão do que o Senhor falou: crescei e multiplicai-vos. Então, a união, o casamento tem esse propósito de, dentro do casamento, a criação de filhos. Nós devemos ter filhos. Aquela visão de que, eu não quero ter filho, que eu quero me dedicar ao trabalho, eu não quero ter filho, porque, às vezes, por uma visão egoísta, né, ter a mulher só para mim, ou ter um marido só para mim. Se eu tiver filhos, eu vai ter que dividir a atenção com os filhos, ela vai ter que dividir a atenção com os filhos, ou coisa assim. É uma visão errada diante das Escrituras. A Bíblia fala que o casamento também foi feito para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima. Mas e no caso das pessoas que não têm como ter filhos, às vezes tem problemas, ou o marido, ou a esposa, né? Queridos, é claro que há métodos de fertilização de laboratório, e nós não somos contra essas técnicas, não é isso. No entanto, é bom que você, antes de procurar essas técnicas, faça uma análise do seu coração. Mais uma vez eu repito, não estou aqui falando que é proibido você ter esse recurso da fertilização in vitro ou qualquer outra coisa. Não estou dizendo que é errado e que você não pode fazer, que é pecado você fazer. Só que, às vezes, o que acontece? Qual é a motivação que está fazendo com que você procure essas questões? Qual é a motivação? É por uma realização pessoal? Ou é para a glória de Deus? Então, lembre-se disso e faça da maneira correta, porque ter filhos é algo que precisa ser para a glória de Deus, assim como todas as outras coisas na vida do cristão. Se é para a glória de Deus, então peça a orientação do Senhor e procure a técnica mais adequada para o seu caso. Mas pode ser que ele até intervenha e nem precise da técnica. Então busca o Senhor primeiramente, para que essas coisas do coração sejam reveladas a você. Terceiro propósito, propagação da igreja. Aqui vemos algo relacionado, queridos, à aliança. Quando fala sobre a questão do crescimento da igreja, ou da propagação da igreja, nós vemos aqui coisas relacionadas à aliança. O filho dos crentes, ainda que não sejam sempre crentes, nascem sob a aliança. Eu não tenho como afirmar que os filhos dos crentes são crentes. Não tem como afirmar. Isso, crentes geram filhos da aliança. E mais tarde eles assumirão ou não essa aliança. No entanto, o ponto principal aqui é a responsabilidade dos pais em criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ver lá em Atos capítulo 2, verso 39. Atos 2, verso 39. É um texto maravilhoso. E diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe,
isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, os nossos filhos nascem no contexto da aliança. E tendo depois a idade necessária, eles vão assumir essa postura dentro da aliança. Por isso, há uma responsabilidade nossa como pais de criar os nossos filhos no Senhor, mostrando as Escrituras, lendo as Escrituras, explicando as Escrituras aos nossos filhos. E quarto propósito, impedir a impureza. O casamento ele foi instituído para que o homem ou a mulher não caísse no pecado da fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala, é melhor casar do que viver abrasado. Se for para ficar ali toda hora ali querendo fazer o sexo, mas tendo esse pedido, uma hora isso aí pode dar errado, dar ruim. Então, o casamento foi instituído para que o homem e a mulher também não caíssem no pecado da fornicação. Dentro do casamento, o casamento, claro, que agrada a Deus, também é uma forma de prevenção contra o pecado do adultério, contra o pecado da prostituição, contra a pornografia e outros pecados voltados para essa questão sexual e da impureza sexual. É necessário que os casais, queridos, estejam atentos para o pecado dentro do casamento. Vamos ler o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2 diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Verso 9: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Observe o que diz as Escrituras. E por que eu chamei a atenção sobre essa questão do pecado dentro do casamento? Meus amados irmãos, quando o marido não dá o que é de direito à esposa, quando a esposa não dá o que é de direito ao marido, por várias questões, às vezes humanas, ou até mesmo outras coisas como votos e tudo mais, pode incorrer na tentação. E é por isso que depois, mais para frente aqui, Paulo vai chamar a atenção, falando que até mesmo se for para um período de oração, que esse período não seja longo, para que não nasça a tentação e o pecado no coração. Então, cuidado para que os casais estejam atentos quanto ao pecado dentro do casamento. Chegamos à nossa terceira sessão, e diz assim a terceira sessão: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com... Observe isso aqui, porque depois nós vamos explicar mais a fundo quando formos ver o que aprendemos. Infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Observe isso aqui, queridos. Há aqui um assunto muito relevante que nós chamamos a atenção relacionado ao casamento misto. Primeiro, antes de falarmos diretamente sobre o casamento misto, observamos que, primeiramente, nós aprendemos que é lícito o casamento para todos os que têm consciência da responsabilidade, dos seus direitos e dos seus deveres junto ao seu cônjuge. Então, aqueles que têm consciência, é lícito casar, dessa responsabilidade dos seus deveres e direitos. Sendo cristão ou não. Como assim? Ou seja, o casamento ele não é um sacramento. Nós não vemos o casamento como um sacramento. Então, é algo lícito a todos pela graça comum. No entanto, aí nós entramos na segunda lição aqui. Aprendemos que aos cristãos, há um dever de casar somente no Senhor. As orientações da confissão de fé
são muito claras quando elas falam que, muitas vezes, quando a gente fala sobre o casamento, jugo desigual no casamento, porque o jugo desigual não é só no casamento, tem várias outras situações. O texto lá que depois nós vamos ler aqui de 2 Coríntios, ele abraça tantas outras coisas além do casamento, mas no casamento talvez é o que dá mais burburinho, né? Quando a gente fala lá sobre casamento, juntar o casamento misto, perdão, aqui na minha embolação aqui, é o seguinte: a gente geralmente já pensa numa pessoa que professa a fé católica. É muito além disso. É muito além disso. Observe que aqui está ligado a outras questões. Vai além. O dever de casar no Senhor inclui também não se misturar com pessoas que professam fé heréticas, seitas heréticas. Às vezes você vai casar com uma pessoa que é de uma igreja, que às vezes fala que é igreja, mas que não professa a Trindade, que nega a Trindade, que nega Jesus como único Salvador, que nega a Bíblia como única regra de fé e prática. Se nega, sai fora, isso não é igreja. E a pessoa que está nessa igreja não está numa igreja verdadeira. Não é para casar. Cuidado com isso. Às vezes nós achamos que assim, é só com os católicos que acontece isso. Não, é só com os ateus. Não! Até mesmo com pessoas que professam fé, que hoje em dia é dito, tudo é misturado dizendo que é evangélico, mas às vezes não tem nada de evangelho. Pelo contrário, afronta ao evangelho dentro dessas igrejas. Com essas pessoas também não é lícito casar. E até mesmo, queridos, falsos crentes. E quando eu falo falsos crentes, não é só nessas igrejas heréticas, é até mesmo dentro do nosso meio reformado mesmo. Muitas vezes nós ouvimos algumas justificativas, na realidade, desculpas, né? Que as pessoas falam assim: mas tem pessoas lá fora que é melhor do que as daqui de dentro da igreja. Quando fala para casar no Senhor, não é para casar com frequentador ou frequentadora de igreja, não. É para casar com pessoas que dá testemunho, pessoas que, com as suas atitudes, mostram que foram verdadeiramente alcançadas, redimidas, transformadas pelo Evangelho, foram convertidas. Não é frequentadora de igreja, não. Essa é que é a grande diferença. Às vezes a pessoa acha que, porque está na igreja, é membro da igreja, então eu posso casar com ele, eu posso casar com ela, porque é membro da igreja. É crente, então pode casar. Agora, porque é membro da igreja, cuidado. Há uma frase que geralmente eu falo, o pastor Fábio já gostou dessa frase uma vez que eu falei com ele, que todo crente vai ser membro da igreja. Ainda que não dê tempo de ser membro da igreja visível, é da invisível. Mas nem todo membro de igreja é crente. Infelizmente, é uma verdade. Então, cuidado com isso. Entenda que casar no Senhor não é casar com uma pessoa que, ainda que seja membro da igreja, não dê frutos de conversão. Como pode alguém casar com uma outra pessoa que adora também outros deuses? Como é que uma pessoa pode querer fazer com que a sua casa seja uma casa dividida? Imagina você adorando o Senhor e o seu cônjuge adorando uma outra coisa, um outro Deus, ou ele mesmo, ou qualquer outra situação. Será que isso vai trazer felicidade ao seu coração? Pensa nisso. Vamos para os textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Nós já estamos pertinho dele aqui. Então diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Observe que aqui há uma liberdade para a pessoa escolher o seu cônjuge, assim como aconteceu lá no tempo da lei também, quando a gente vê as filhas de Zelofeade, que para que não pudessem passar a herança dos pais, ele só teve filhas, então, se ela se casasse com pessoas de outra tribo, a
a herança delas, que era da tribo de Manassés, poderia passar para outra tribo, do qual o marido dela pertencia. Então, eles falam assim, vocês podem casar com quem vocês quiserem, contanto que seja dentro da tribo de vocês, da tribo de Manassés. Aqui a mesma coisa. Observe a ordem aqui que fala assim, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, escolha uma pessoa crente para casar, em outras palavras. Tá? E também 2 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Tem gente que acha que pode ter. E ainda continua observando as Escrituras e falando assim, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Então, depois não tem do que reclamar. Ainda tem, queridos, aquelas pessoas que ainda usam os exemplos, né, de exceções. Ah, mas fulano de tal começou a namorar a menina que era fora da igreja, ou fulana de tal começou a namorar o rapaz que era fora da igreja, e deu certo, ela se converteu, ele se converteu. Ah, é? E você acha que foi ela que converteu o namorado dela? Foi o namorado que converteu a namorada? Meus amados irmãos, não pegue a exceção e use como regra. Isso é um perigo. Isso é coisa do seu coração, não das Escrituras Sagradas. É você querendo justificar com exemplos que não são bíblicos, que estão fora do parâmetro de Deus, para fazer aquilo que você quer fazer. Vamos lá, em 1 Coríntios 7, voltamos lá em 1 Coríntios 7, o verso 16, ele diz assim, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Não tem como saber. Não tem como saber. Não é você que vai salvar o seu cônjuge. É Deus. A salvação provém de Deus. Você pode orar pela conversão dele. Você pode orar pela conversão dela. E se ela for uma eleita, se ele for um eleito, vai ser convertido. Mas, se não for, você vai ter que arcar com as consequências até o fim. Então, lembre-se do que as Escrituras dizem. Quarta seção. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Aqui o que nós aprendemos? Nós aprendemos que as relações incestuosas são proibidas na palavra de Deus. Tem um texto, que é um texto grande, que está lá em Levítico capítulo 6. Depois você pode ler esse texto. Perdão, não é Levítico capítulo 6, não. Deixa eu procurar aqui direitinho para poder dar o endereço corretamente. Levítico 18, e sim, agora sim, Levítico 18, do versículo 6 ao versículo 18. Isso, você pode ler esse texto que vai ver várias relações que são proibidas nas Escrituras Sagradas. Proibidas, tá? Mas nós vamos ler um texto que está no Novo Testamento, também em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Um pecado que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e Paulo chama atenção para essa atitude pecaminosa, inclusive para que houvesse disciplina dessa pessoa. Diz assim o texto: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ou seja,
Uma situação que nem os gentios estavam praticando isso. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Relação incestuosa. Então, aqui pode haver quem pergunte, então, mas por que nós vemos pessoas casando com irmãs ou outros parentes que são proibidos na Bíblia? É verdade. Abraão mesmo era casado com sua meia-irmã, no caso Sara. O pai e a mãe de Moisés mesmo era um caso desse, que depois é proibido lá em Levítico, depois você pode ler Levítico 18, como eu já citei, porque Anrão e Joquebede era sobrinho e tia. Então, havia essas questões? Sim. Então, por que existe isso se é proibido? Então, vamos analisar 2 casos específicos. No caso do princípio, ou seja, no caso Adão, Eva e seus filhos diretos, era necessário que houvesse essa relação incestuosa, porque não tinha outras pessoas. Deus não criou outras pessoas. Se era para crescer e multiplicar, encher a terra, não tinha como eles fazerem isso se não fosse na relação entre irmãos e irmãs mesmo. Nesse caso. A partir do momento que houve o crescimento da população, a partir do momento que houve aí as gerações, primeira, terceira, segunda, terceira, quarta geração aí e tal, e já foi bem povoado, já tinha gente de tudo quanto era lado, já veio o dilúvio e aquela coisa toda. Agora não. Agora existe uma outra situação. No caso desses, do qual já tinha muitas pessoas na terra, a explicação não tem outra que não seja o pecado. Assim como houve o pecado da poligamia desses servos de Deus, eles cometeram esse pecado, assim também houve o pecado do incesto. No caso, devemos entender essas questões. Por causa disso, por causa dessas relações incestuosas, é que Deus foi e proibiu na lei. A partir de agora, se alguém comete uma relação incestuosa, ele está em pecado e sabendo disso, e até, claro, no Antigo Testamento isso acontecia, sujeito à morte. Sujeito à morte. Ou seja, Deus começa a proibir, mostra na sua lei que agora não pode mais haver essas relações incestuosas, para que o povo não cometesse mais essa abominação. Segunda lição do que nós aprendemos aqui, que não é só as leis espirituais que proíbem, não só a palavra de Deus proíbe essas relações incestuosas. Pode ver que aqui no texto da confissão diz que deixa eu ver aqui. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes. Ou seja, não só pelas leis de Deus, mas também pelas leis humanas. E aí nós recorremos novamente, se você for lá no artigo que eu falei anteriormente, 1521 do Código Civil, você vai ver também quem não pode casar. Pessoas que estão diretamente ligadas, ascendente com seus descendentes, pai e filhos, avô com neto, ou avô com neta, no caso, e até mesmo, se você for lá, você vai ver que o texto abrange, é mais abrangente, não só na parte direta, ou de filhos naturais, mas até mesmo filhos civis, ou seja, adotados. Até mesmo adotados. Se eu, porventura, adotasse uma menina e Rafael quisesse casar com essa menina, não poderia pela lei civil. Vou dar um exemplo aqui prático. Se futuramente os dois crescessem e Rafael quisesse casar com essa menina, não teria como. Porque são considerados irmãos, ainda que não sejam consanguíneos. Mas pela lei civil, no Código Civil brasileiro, são irmãos. Não pode haver esse casamento. Então, meus amados irmãos, observe que até mesmo nas leis humanas, o incesto também é proibido. E aí chegamos na quinta sessão. E aqui, até então, ouvimos sobre a questão do casamento, agora nós vamos ver sobre a questão do divórcio. Diz assim a quinta sessão. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente
justo motivo de dissolver o contrato. Essa parte aqui, para que os irmãos entendam, porque isso talvez não aconteça na nossa sociedade, mas é como se fosse aquele caso de Maria e José. Maria se achou grávida e José, não querendo infamá-la, havia um contrato, eles ainda não haviam casado, ele quis abandoná-la ali para não criar uma situação complicada até para ela também, né? Mas Deus mandou o anjo para que pudesse falar com ele e isso não aconteceu. No entanto, na nossa condição não temos essa questão de contrato que talvez até exista o contrato pré-nupcial, não sei, mas não é uma questão comum, né? Tão comum assim. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. É lícito propor divórcio. Não é obrigatório. Uma coisa é diferente da outra. A parte que foi ofendida, é lícito a ela pedir divórcio? É lícito pedir divórcio. Mas não é obrigatório. Se ela falar assim, não, eu quero perdoar meu marido. Não, eu quero perdoar minha esposa. Melhor ainda. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deveria ser a primeira opção. Depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. A parte inocente é lícito propor divórcio e, depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Vamos entender, então, algumas coisas deste parágrafo. Primeiro, o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração do humano. Ainda na lei mosaica, ele era para dar segurança à mulher. Lá no tempo de Moisés, quando foi instituída essa questão do divórcio, era para que houvesse uma proteção à mulher. Por quê? Vamos observar isso? Abra lá em Mateus capítulo 5, verso 32, 31 e 32. Mas nós vamos ler um texto lá do Novo Testamento para entender o do Antigo? Diz assim o texto, Mateus 5, 31, 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Por que peguei esse texto aqui? Porque era o seguinte: os homens começaram, por causa dos seus caprichos pecaminosos, dar carta de divórcio por qualquer motivo. Não gostei não. Ela está ficando velha, então eu quero despedir ela e para casar com outra. Não cozia bem, queima até água, então não quero casar com ela, não quero mais o casamento com essa aqui também não. E despedia. Então, por causa desses caprichos pecaminosos, as mulheres, o que acontecia? Elas eram passadas como adúlteras. Às vezes as pessoas da sociedade não sabiam por que o marido tinha dado carta de divórcio. Como era lícito só no caso de adultério, essas mulheres passavam como se fossem adúlteras, não sendo. E aí, a pessoa que casasse com essa mulher repudiada também era visto como um adúltero, porque casou com uma mulher adúltera, é adúltero também. Então, o Senhor Jesus está aqui chamando a atenção para isso. A não ser que seja no caso de relações sexuais ilícitas, não é para ser dado divórcio. Somente nesse caso. Depois nós vamos observar uma outra questão. Hoje em dia é muito comum ouvir sobre a incompatibilidade de gênios. Eu pensei que era assim, mas ele se revelou assim, então não está dando certo. Esse não é motivo de divórcio. Bíblico, não. Você pode até separar, mas você vai estar em pecado. Biblicamente, só há dois motivos. Um nós estamos estudando agora, que é o adultério. O outro nós vamos ver na próxima sessão. Não adianta vir com a desculpa de que não casou segundo a vontade de Deus. Não, porque eu achei que era a vontade de Deus, mas depois o negócio não foi rendendo, não foi acontecendo, então não é da vontade de Deus. Então, se não é da vontade de Deus, então pode separar? Não.
Não pode separar, porque quando o texto diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem, ele não está falando de um casamento específico, ele está falando da instituição casamento que ele mesmo instituiu. Mesmo que o casamento tenha sido em desacordo com a vontade de Deus, mesmo que o casamento tenha sido em desacordo com a vontade de Deus, ou seja, digamos assim, uma jovem crente se une a um não crente, sabe das consequências dessa situação. Aí depois de um tempo, porque achou que ele ia se converter, lembra do exemplo que eu dei? Achou que ele ia se converter, não converteu, estava 5 anos casado, 6 anos casado, e não se converteu, aí já está naquela tristeza, pensei que estava certo, mas pensei que ele ia para a igreja, não foi, aí agora, então vou separar porque Deus não aprova esse casamento. Calma aí, você não corrige um erro cometendo outro. Deus instituiu o casamento, e ainda que você tenha casado em desacordo com a vontade de Deus, não se adota um erro para corrigir outro. Se você divorciar, se a pessoa que não é crente, seja o marido não crente, ou seja a esposa não crente, se ele consente em viver com você, sabendo que você é um cristão, não é para separar, nós vamos ver isso depois até num outro texto. Não é para separar. Agora é para a vida toda. E terceiro, a parte final da sessão traz algo relacionado novamente à aliança. A parte adúltera, lá no Antigo Testamento, ela era morta pela lei, segundo a lei mosaica. Se alguém fosse pego em adultério, lembra do caso da mulher que falaram que ela foi a mulher adúltera, que levaram diante do Senhor Jesus para prová-lo, para testá-lo, né? Era para ela ser apedrejada. Tinha um erro muito errado, um erro assim, bem complicado ali. Um erro errado é complicado mesmo, né? Mas por quê? Porque se ela foi pega em flagrante, cadê o homem? Porque o homem também deveria morrer. Mas só levaram a mulher. Mas aí, o que acontece? A parte adúltera, ela era morta. Claro que não há mais essa prática na igreja. Claro que nós não vamos matar, adulterou, agora vamos apedrejar, vamos levar lá para fora e meter pedra. Não é mais desse jeito, claro. Mas a parte ofensora, ela pode ser considerada morta, podendo, assim, a parte ofendida contrair novo matrimônio. Entenda a questão que quando falo morta, não é considerado morta, é assim, para mim acabou, ele morreu, ele para lá e eu para cá. Não é isso. O perdão ainda deve acontecer. Ainda que o casamento seja desfeito pela questão do divórcio, por causa da relação sexual ilícita, por causa do adultério, não significa dizer que você não possa perdoar a outra pessoa, né? Mas no que tange a você contrair novas núpcias, ao novo matrimônio, é como se a outra tivesse morta, como se você fosse viúva. É esse o caso, né? Não é que você, agora, para mim, morreu ele para lá e eu para cá. Não, não é isso não. É só que dentro da questão é como se você pudesse, como se fosse viúvo. Tá? Casar-se novamente, quando não há adultério, cuidado, pode ser um adultério. Cuidado. Não é que todas as vezes, nós vamos ver isso até na próxima sessão. Mas cuidado. Por isso que o divorciar-se de qualquer maneira faz com que você e a outra pessoa possam entrar em atrito aí com a palavra de Deus. Vamos ver um texto de Mateus capítulo 19, verso 9. Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. As Escrituras falando. E assim vamos para a sexta e última sessão. E nós vamos ver aqui o outro respaldo quanto à questão do divórcio. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos, observe que isso aqui, queridos, foi feito no século XVII, e já contemplava coisas que a gente vê
abrangentemente na nossa sociedade, inclusive no meio cristão. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, do qual nós já estudamos, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil para a dissolução, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidir em seu próprio caso. O que nós estudamos aqui? Vamos ver o outro caso, a deserção. Vamos entender primeiro o que a Bíblia diz sobre a questão da deserção. Quando Paulo fala sobre aos Coríntios, vamos lá aos Coríntios de novo. 1 Coríntios, capítulo 7. Ele vai falar sobre a questão de crente, ele não está falando sobre crente abandonando o crente. Entenda isso. Quando eu estou dizendo aqui, os primeiros, do verso 10 em diante, diz assim: Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Preste atenção nisso. Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. Paulo falando que é o Senhor quem está falando isso. Que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aí observamos aqui. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente, verso 15, quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Primeiro nós vamos entender uma coisa aqui. Quando fala aqui, aos mais digo eu, não o Senhor, Paulo não está reivindicando uma autoridade dele, tirando a autoridade do Senhor, não. Ele está falando aqui de algo que é dentro daquilo que a Bíblia, que as Escrituras, que os apóstolos, que o próprio Senhor Jesus ensinou. Então, por isso que ele está passando isso aqui. Cuidado para você não falar assim, mas isso aí foi Paulo, que ele fala até mesmo aí, digo eu e não o Senhor. Ah, é? Então, isso aí implicaria até em questões da autoridade da Bíblia. Então, cuidado com a maneira como você interpreta isso aqui. Se você interpretar do jeito que você quiser, você pode tirar a autoridade da Bíblia e falar assim, não, então tem parte ali que não é palavra de Deus, é palavra de Paulo. Cuidado para você não interpretar isso errado. Então, fechando esse adendo, vamos observar o seguinte, então. O caso específico aqui é de um incrédulo abandonando o crente. É como se fosse assim, havia muitos casados, pagãos. Mas aí, no caso, à medida que o evangelho foi crescendo, foi sendo propagado, às vezes só o marido se convertia, às vezes só a mulher se convertia. E aí Paulo está falando justamente isso, olha, não é para separar. Agora, se a parte incrédula não quiser consentir em viver com você, é o que ele está falando. Se consentir, não separe. Vivam, continuam vivendo. É isso que é a ordem do Senhor. Se porventura acontecer da parte incrédula abandonar, então você está desobrigado. Você foi abandonado, houve a deserção, então você está desobrigado e pode até mesmo contrair novo matrimônio. Tá? Então, duas coisas que nós precisamos entender aqui.
esse texto não é licença para casar com não crente, porque ele não está falando aqui de junção de um crente com não crente, mas sim de um casal que antes os dois não eram crentes e só um se converteu. Então não é essa questão de falar, então pode casar um crente com não crente. Paulo não está falando isso. Eles já eram casados antes, mas um se converteu, não vai separar por causa disso. E a segunda coisa é que na deserção, biblicamente, a pessoa abandonada está desobrigada como se fosse viúva. Como diz aqui o verso 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Tá certo? E a segunda coisa que nós aqui observamos nessa última sessão é que assim como o casamento, para o casamento, é necessário um processo público e regular, nós sabemos muito bem disso, ou você vai lá no cartório, assina lá diante de algumas testemunhas, ou você faz isso até o culto, né, religioso, mas com cunho civil, né? Você pode assim fazer também, que vai haver testemunhas aqui, vai ter assinatura e tudo mais, mas há um aspecto civil. Então, assim como para o casamento é necessário esse processo público e regular, para o divórcio também se faz necessário. Para o divórcio também se faz necessário. Primeiro, nós podemos ver que deve haver um aconselhamento. A pessoa não pode simplesmente falar assim, eu vou separar. Cuidado com isso aqui. Observe o que diz aqui, eu vou até ler essa parte de novo aqui para os irmãos observarem. Contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, ou seja, já aconteceu um aconselhamento e mesmo assim a pessoa obstinadamente falou assim, não, eu quero separar de qualquer maneira e não tem volta. Aí, nessa maneira, a dissolução deve acontecer também dentro de um processo público e regular. Mas primeiro, deve haver uma luta pelo casamento, deve haver uma tentativa de reconciliação. Tá? Infelizmente, às vezes, nós vemos pessoas que só procuram a orientação, até mesmo de nós, pastores, orientação bíblica ou de uma outra pessoa experiente na fé, quando a situação já está nessa situação quase que de uma decisão obstinada já. Aí não adianta. É quando começam os problemas que você precisa procurar para que a sua fé seja fortalecida, para que não chegue nesse ponto aqui, para que o seu casamento seja restaurado pela graça de Deus. Não é esperar o troço já estar no fim, já num fiozinho só ali, para poder procurar ajuda, não. Às vezes já não procura nem ajuda, já procura para comunicar que vai separar. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vamos fazer as coisas de maneira bíblica. Então, administrado pela igreja, ou seja, esse processo público, ele deve ser administrado pela igreja. Como que ele é administrado pela igreja? Aí sim nós vemos a questão de um crente e um não crente. E um crente. Um crente com um crente. Né? Um casal cristão que veio aqui, procurou, estão querendo separar, já decidiram e tal. Então tá bom, então nós vamos começar a ver qual foi o problema. É deserção ou é adultério? Que nós vamos julgar e vamos disciplinar. A pessoa disciplinada, o ofensor, vai ser disciplinado e a pessoa ofendida, ela está livre. Ela quer o quê? Ela vai contrair novo matrimônio, ela pode fazer, já que quer separar, então, mas haverá uma disciplina ao ofensor, seja por deserção, seja por adultério. Assim como também deve também ser administrado pelo Estado, conforme aquilo que compete ao Estado. Tá? Infelizmente, hoje a lei para divórcio tá mais fácil que para casar. O que antes era até crime, né? Vamos dizer, não era crime, o adultério era crime, né? Mas havia uma questão de uma visão assim complicada quanto à questão do divórcio. Hoje é coisa normal, banal. E a gente vai aceitando essas coisas como se fosse também normal e banal na nossa vida cristã também. Não é assim. Então, vamos
observar algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, Deus quer que preservemos o casamento. Essa instituição que Ele mesmo instituiu. Deus quer que nós preservemos o casamento porque Ele odeia o divórcio. Vamos lá em Malaquias. É muito claro o texto de Malaquias, quando ele fala justamente isso. Malaquias 2, capítulo 2, verso 16, diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque Deus pode restaurar casamentos. Assim como já fez de muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, Ele também pode fazer e continua fazendo. O problema é que o nosso orgulho muitas vezes impede. E aí chega naquele ponto que eu falei agora há pouco. As pessoas, quando vão nos procurar para um aconselhamento, já estão com a decisão tomada e não querendo mais voltar atrás. É necessário primeiro buscar reconciliação, porque Deus pode mudar a história do seu casamento. Entenda isso. Segundo, ainda que no caso do adultério, o perdão deve ser a primeira opção. Deus pode quebrantar um coração endurecido, tanto daquele que cometeu o pecado do adultério, quanto também aquele que está magoado porque foi ofendido. Deus pode transformar esses corações, tirar toda a mágoa e liberar o perdão, tirar todo o desejo por outra mulher ou por outro homem, dependendo de qual dos cônjuges cometeu o adultério, e também transformar essa vida de forma que ela nunca mais venha a cometer esse pecado. Então, deve haver o perdão no nosso coração. E em terceiro lugar, aos que estão casados, aos que estão para casar e aos que sonham um dia casar, entenda que o casamento é algo sério, porque Deus é a testemunha. Lembra daquilo que a gente falou sobre a questão de jurar e votos? A questão dos juramentos e votos. Você faz promessas aqui, você faz juramento aqui diante de Deus, Deus como testemunha. E depois, você quer se livrar desse juramento? Entenda que casamento é algo muito sério, porque Deus instituiu. Não é apenas uma linda cerimônia, não é uma festa animada depois. É uma vida a dois, os dois se tornando uma só carne. É algo tão sério que, aos olhos de Deus, que o casamento é usado para demonstrar a nossa relação com Ele. Em vários momentos nas Escrituras nós vemos isso. Deus usando o casamento para mostrar a nossa relação com Ele. A igreja do Senhor é chamada noiva de Cristo. Nós não devemos desonrar o casamento, porque desonrar o casamento é desonrar um símbolo da nossa união com Deus. Então entenda isso, a seriedade dessa instituição. E busque o Senhor. Seja fiel ao seu cônjuge. Se tem algum problema acontecendo no seu casamento, procure ajuda o mais rápido possível. Não deixe o negócio desgringolar, não. Não deixe o negócio fugir daquilo que vocês acham que é controle, né? Porque nós não estamos em controle de jeito nenhum. Mas às vezes você acha, não, mas está sob controle. Mas está sob controle. Ah, meus amados, essa é a visão mais errada que nós temos. Quando a gente vê, o negócio nunca esteve no nosso controle. E não procuramos ajuda. E aí a decisão é triste. Não espera chegar nesse ponto, não, amado. Não espera chegar nesse ponto, não, amada. Procure auxílio, procure as Escrituras Sagradas acima de todas as coisas, procure a ajuda de alguém experiente na fé, procure os seus líderes, seus pastores.
para que Deus possa agir na sua vida, transformar o seu coração, transformar o coração do seu cônjuge e reconciliar o seu casamento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor por todos os nossos irmãos casados aqui da IPG2. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida dos nossos irmãos, de todos aqueles, ó Pai, casados, que têm sua família constituída. Nós não sabemos, ó Pai, como é o dia a dia desses casais. Muitas vezes podem estar em crise, mas o Senhor é o dono da vida deles. Então, Pai, traz reconciliação. Se estão bem, louvado seja o nome do Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor preserve assim. Talvez esteja há 40 anos vivendo como se fosse lua de mel. Louvado seja o nome do Senhor, que continue assim, por mais 40 anos, se assim o Senhor permitir. No entanto, Pai, nós também pedimos para todos aqueles, ó Pai, que desejam casar, que estão noivos, aqueles que estão aí caminhando para esse compromisso, que o Senhor esteja, ó Deus, mostrando a eles a seriedade que é este compromisso. E dando a eles sabedoria, discernimento, para que eles possam casar conforme a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da reconciliação. O Senhor é o Deus que protege o nosso casamento. O Senhor é o Deus que instituiu esse momento tão maravilhoso e que é o Senhor quem preserva. Então, Pai, é a Ti que nós recorremos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos casais da Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Tenham um restante de semana abençoado.